Boas pessoal, sejam bem-vindos ao rescaldo da 29ª jornada, uma jornada muito importante, uma deslocação difícil à Moreira, um jogo contra o Estoril, fora, em que o Futebol Clube do Porto mostrou uma excelente imagem, uma demonstração de força e de qualidade de novo no campeonato, principalmente depois da paragem das seleções, onde o Porto tinha vacilado um pouco na jornada anterior contra o Famalicão e mesmo o jogo contra o Nottingham produziu muitos lances sim, mas não teve a confiança para conseguir finalizar e o instinto matador necessário para finalizar. Este jogo contra o Estoril foi um jogo onde o Porto produziu outra vez imensas ocasiões de golo, um jogo onde o Porto poderia facilmente ter goleado e o resultado 3-1 até foi algo curto para o que o Porto conseguiu fazer dentro das quatro linhas. Antes de começar já a abordar o jogo detalhadamente de forma tática e individual, quero dizer que nos últimos 2, 3 dias não trouxe vídeos para vocês porque um amigo meu que vive e trabalha em Paris veio aqui a Antuérpia fazer-me uma surpresa e passou o fim de semana comigo e com a minha namorada. Portanto, tive o fim de semana a mostrar a cidade, a mostrar-lhe as coisas que se pode fazer aqui, etc. E acabei por não ter tempo, porque também não é. O rapaz veio de propósito de Paris para estar aqui comigo, não ia estar aqui 8 horas a fazer um vídeo ou mais, que às vezes isto demora imenso tempo, vocês nem têm noção. E por esse mesmo motivo não trouxe vídeos para vocês, peço-vos imensa desculpa por causa disso. Em relação ao jogo, vamos começar por abordar a conferência de imprensa do Ian Castro, que é muito elogiado em Portugal e eu percebo o porquê. É um treinador destemido, que não muda as ideias, seja com que adversário for, mas ao mesmo tempo, depois do que eu aprendi o ano passado com o Anselmi e mesmo com o Ruben Amorim ao ir para o United, é que tu tens que te adaptar, tu tens que mudar, tu tens que ver aquilo que a tua equipa consegue fazer, tens que olhar para os pontos fortes dos teus adversários e tentar suprimir, tentar com que eles desapareçam ao máximo, ou seja, tentar diminuir o máximo da taxa de acerto dos teus adversários. E ainda não falando ao pormenor, mas uma equipa que te dá espaço de forma natural, e que o Porto é uma equipa que tem dificuldade, ou seja, a maior dificuldade do Porto é encontrar espaços quando as equipas estão fechadas, quando as equipas estão baixas, quando as equipas estão compactas. Aí o Futebol Clube do Porto tem mais alguma dificuldade em criar muitas situações de golo. E como a equipa até está habituada, depois ali de novembro, do jogo contra o Tiago Margarido no Dragão, em que as equipas fecham num 4-4-2 ou num 4-2-2-2 compacto, com os dois pontas a fechar o 6 e ali com muitas amarras individuais, e o que dificultou muito o Porto e obrigou o Porto a mastigar muito o jogo, com a aplicação da lei do terceiro homem, a tentativa de atrair dentro para jogar fora, contra o Estoril, e principalmente pelo Estoril defender em 4-4-2 losango. Essa tática contra o Porto é quase suicida. E é por isso que eu estava a falar da conferência de imprensa, porque ele foi dizer: eu sou um mau treinador, eu vou ter que fazer, que estava a mandar a boca ao Farioli, eu vou ter que fazer o mesmo que faz o Farioli, que é mandar o guarda-redes ao chão e ajustar a pressão. E eu vou dizer aqui uma coisa: Ian Catro, tu nem com mandares o guarda-redes ao chão e ajustares a pressão ias conseguir mudar alguma coisa, porque a estratégia foi definida muito mal logo de início. Ou seja, tu não podes tentar pressionar o Porto homem a homem quando a diferença de perfil físico dos jogadores é assim tão grande. Tu não podes, ou seja, estás a dar espaço nas costas. Tu não podes defender 4-4-2 de losango quando estás a dar a largura toda do campo, seja na direita, seja na esquerda. E o que é que acontece? O Porto joga na largura, tu és obrigado a bascular, abres no meio, depois o Porto joga fora, fora, dentro, ou joga dentro, dentro, fora, e anda sempre, ou seja, atrai para a largura, para depois jogar por dentro, atrai por dentro, para jogar para a largura. E o Porto identificando esse espaço de uma forma tão simples e o espaço estando já lá, de forma evidente, é muito mais simples para a equipa do Porto de conseguir encontrar espaços. Portanto, logo a partir daí, nem com um time-out, nem com dois, nem com três, eu acho que iam conseguir fazer ajustes necessários, porque a equipa não podia pressionar, na minha opinião, atenção, no relatório de observação e análise que eu fiz para o Futebol Clube do Porto, no final do trabalho, nós tínhamos que dar uma sugestão de como podíamos vencer essa equipa. Como eu analisei o Porto, eu tive que falar dos pontos fortes do Porto e dos pontos fracos e, como se eu fosse treinador ou analista da equipa adversária, o que é que eu iria propor ao treinador para conseguirmos trabalhar os pontos fortes do Porto. E uma das coisas que eu referi lá no trabalho foi: a minha equipa não pode pressionar alto, não pode dar espaço nas costas e quando estiver a defender baixo compacto,
quando o lateral vai para o extremo, ter sempre atenção entre a distância entre o lateral central, porque os médios centros interiores do Porto, nomeadamente o Gabriel Veiga, mas também o Fraúl, são médios que infiltram-se com muita facilidade e são médios que interpretam bem o espaço e são médios que, se tiverem que aproveitar exatamente esse espaço entre o lateral central, quando, por exemplo, o extremo está aberto na largura e o lateral fica com ele muito próximo e aumenta o espaço entre central e lateral, o Porto consegue aproveitar isso muito fácil. E uma das coisas que eu falei no trabalho foi que era completamente proibitivo fazer alguma destas duas coisas porque íamos ter muitas dificuldades. Se fosse uma equipa como o Stuttgart, que é forte fisicamente, que consegue ganhar duelos, que pressiona homem a homem todos os jogos na Bundesliga e é uma liga muito física e até tem sucesso, é óbvio que não faz mal o Stuttgart entrar a pressionar o Porto e até é bom para eles. Agora, eu falei como se nós fôssemos treinadores de uma equipa mais normal, como o Estoril, que não tivéssemos tantas armas, principalmente em termos de perfil físico. Como é que tu vais pressionar homem a homem, levar o jogo para os duelos, quando a tua equipa adversária é muito mais forte nos duelos, é muito mais forte fisicamente, é muito mais intensa que a tua? Tu não precisas de um time-out nem dois, tu precisavas era de respirar antes do jogo e de abordar um melhor planeamento para o jogo. Isso sim, não é criticar os adeptos porque assobiaram o Pizzi, criticar o Farioli porque faz o time-out, quando há muitos treinadores a fazer time-outs na Liga Portuguesa, quando a tua abordagem foi horrível. Essa é a realidade. A abordagem do Estoril para o jogo contra o Porto foi horrível, ponto final, parágrafo. E vamos agora então passar aqui à explicação na borda tática, para vocês perceberem porque é que o 4-4-2 de Losango é uma tática que contra o Porto vai ser sempre muito difícil de ter sucesso. E vamos abordar um pouquinho porque é que o Porto teve facilidade então em fazer tantas oportunidades de golo, e basicamente é isso, pessoal. Portanto, o Estoril apresentou-se a tentar pressionar homem a homem o Futebol Clube do Porto, mas sempre com a estrutura de passar de homem a homem para o 4-4-2 Losango. A ideia foi pressionar de fora para dentro, de fora para dentro e de fora para dentro. Mas aqui começa logo o problema, que é de fora para dentro, e depois o Diogo Costa encontrava aqui um espaço no Zaidu, por exemplo, e o Zaidu em condução já tinha aqui este espaço todo. E depois o que é que acontecia? O que é que acontecia aqui? Este médio vinha fechar o Zaidu, o que fazia com que o espaço para o Gabriel Veiga aumentasse. Depois, lá está, o Porto atraía fora para depois jogar dentro. Depois jogava dentro, o que é que acontecia? Ou este médio... Vamos supor, depois é o efeito dominó. O que é que eu quero dizer com o efeito dominó? Se depois, estando aqui uma aberta a primeira vez o espaço, depois isto em catadupla vão sempre existir espaços novos. E nós vamos acompanhar aqui na análise em vídeo exatamente esses espaços. Portanto, depois o que acontecia era o médio que era do lado oposto tinha que vir fechar o Gabriel Veiga. O médio que era do lado oposto, depois isso fazia aumentar o espaço ainda mais no off-space do Fraúl. O Gabriel Veiga ligava com o Fraúl, condução para uma transição ofensiva, outra vez, uma situação depois vantajosa para o Futebol Clube do Porto. Este foi um dos problemas, entre aspas, da equipa do Estoril. Depois, outra coisa, quando o Futebol Clube do Porto, ora bem, lá atrás está, interior, extremo, pronto. Interior, extremo. Portanto, quando o Futebol Clube do Porto optava por não sair de forma curta ou de forma, lá está, tentar aproveitar então esse espaço que existia muito no Zaidu ou mesmo no Alberto, por isso que o Alberto e mesmo no Zaidu, os dois tiveram um excelente jogo, na minha opinião. O Alberto fez o melhor jogo desde que está no Porto, defensivamente muito bom, ofensivamente com muitas ações. E claro, tecnicamente tem que melhorar no cruzamento, no remate, na hora de respirar fundo dentro da grande área adversária, tentar ter o máximo de clarividência possível, acalmar, como se diz, acalmar os cavalos, tentar baixar a intensidade ali um segundinho para conseguir definir melhor. Mas tudo o resto, o animal competitivo, o monstro competitivo que ele é, a maneira como ele festeja cortes, a maneira como ele festeja os golos dos seus colegas, a maneira como ele consegue recuperar a posição defensiva rápida, a maneira como ele reage à perda, a maneira como ele disputa os duelos aéreos e pelo chão, a intensidade que ele mete em todos os momentos do jogo, para mim, está incrível e nota-se perfeitamente que ele é portista e que é um jogador à Porto. Mas, neste caso, o Alberto e o Zaidu tiveram um jogo tão bom exatamente porque o Estoril abordou mal o jogo taticamente, ou seja,
era muito difícil de parar o Porto com um sistema, com uma estrutura destas. E depois o que é que acontecia? Quando o Porto optava por não sair curto, o que é que acontecia? O Pietruszewski pedia a bola nas costas e o Diogo metia logo a bola numa situação de transição ofensiva, que o Porto está muito habituado a fazer isto, a lidar contra pressões homem a homem, e como é que o Porto depois pode tirar vantagens e dividendos disso, e o Porto esticava nas costas para o Oscar ou para o PP, fosse quem fosse a pedir a bola nas costas. E aqui, a equipa de Estoril ia ter dificuldade a parar o Porto. Aqui, lá está, com o 4-4-2 losango, a equipa ia ter dificuldade a parar o Porto igual. Agora vamos voltar aqui quando o Estoril estava a defender mais baixo, para vocês perceberem o qual mau é o losango para jogar contra o Porto. 4-3-1-2. 4-3-1-2. Ou seja, vamos lá subir os jogadores do Porto, os interiores aqui, o ponta aqui, os dois interiores, o 6, os dois centrais, o 2-3-2-3 e subimos para extremo. Vamos só aqui apagar isto no instante. Pronto. E o que é que acontece? Se eu vos perguntar a vocês, nós estamos a ter uma aula de futebol, se eu vos perguntar a vocês, se vocês fossem treinadores, onde é que está o espaço? Onde é que nós podemos encontrar espaço contra esta estrutura defensiva? Vocês iam logo identificar este espaço aqui. Não há como. É automático. Vocês iam dizer logo, Mister, o espaço está aqui. Não há outra hipótese. E o que é que acontece? Quando nós temos espaço na largura à direita e na largura à esquerda, isto é muito simples. É a bola entrar na largura, o Zaidu conduz, atrai, lá está um dos médios, aumenta o espaço para o Gabri Veiga, a bola entra no Gabri Veiga, este jogador depois fica a vigiar o Gabri Veiga, já aumenta o espaço no off-space para o Frault, e depois a tal conversa dá um bocado. E depois outra das coisas, as características dos jogadores do Estoril são características muito ofensivas, de toque de bola, de passe, de visão de jogo, de percepção de jogo, mas depois defensivamente não sei se têm as melhores características para conseguirem ter a consistência defensiva necessária ao longo de uma época inteira. E digo isto porque no primeiro golo do Futebol Clube do Porto, o Gabri Veiga estava aqui numa posição que não era numa terra de ninguém, participou na jogada, devolveu atrás, e no momento que ele devolve a jogada atrás, o que me deu a entender foi o central, o belga do Estoril, até tentou chamar a atenção para um dos médios vir e marcar o Gabri Veiga, mas o Gabri ficou sem ter ninguém marcado. E depois, como o Porto tem os extremos abertos e o lateral fica muito perto do extremo, o espaço entre central e lateral é tão grande que depois o Gabri Veiga, como médio centro de infiltração, tem muita facilidade em pedir a bola aqui e a ganhar esta zona. E depois aqui está, para mim, o maior ponto positivo da noite, que é, lembram-se quantas vezes que vocês acompanham os meus vídeos, quem acompanha realmente os vídeos, a quantidade de vezes no início que eu dizia que os aspectos a melhorar do Futebol Clube do Porto, principalmente no ataque organizado, era no melhor preenchimento das zonas de finalização. Sentia-se que às vezes o Porto ganhava a linha de fundo, ganhava esta zona aqui que é muito importante, que era a zona que eu estava sempre a dizer que nós tínhamos que ganhar mais vezes, e depois ganhando esta zona aparecia aqui muita pouca gente para finalizar. E neste jogo já vimos o gol lá aparecer ao primeiro poste, vimos o Frault a aparecer no segundo poste, vimos o PP também a tentar aparecer, e esta presença na área, o penalti, a zona do penalti, a zona do segundo poste, é muito importante para o Futebol Clube do Porto conseguir fazer golos. E foi a junção de a estrutura do Estoril ajudar o Porto a encontrar espaços mais facilmente e também esta melhoria no aparecimento nas zonas de finalização dos jogadores do Porto, com mais agressividade, com mais intensidade, a quererem chegar primeiro com a defesa, que depois levou o Porto a chegar à vantagem que chegou. O PP, por exemplo, no nosso primeiro golo, estava nas costas do defesa do Estoril, e no momento do cruzamento do Gabri Veiga de esquerda, que foi um excelente passe, ele ultrapassa o defesa, porque aparece num ângulo morto, aparece nas costas, e a partir do momento que aparece no ângulo morto, depois o golo é quase baliza aberta, é um golo muito fácil de executar. Portanto, a base do jogo foi mais ou menos esta. Portanto, aquilo que eu digo, e estava a dizer em relação ao Ian Castro, tem muitas qualidades, tem uma ideia positiva,
Mas lembrem-se, antes de podermos criticar os outros, temos primeiro que nos criticar a nós. Antes de dizermos, seja o que for, de falarmos da casa do outro, temos que olhar primeiro para a nossa casa. Não vamos falar na casa dos outros quando não estamos a olhar para a nossa casa. Isso, para mim, é o ponto principal desta conversa. Portanto, vamos agora à análise em vídeo. Não se esqueçam de deixar subscribe no canal do YouTube, deixar o vosso comentário, deixar hype, deixar a vossa opinião também sobre o conteúdo. E este vídeo será o vídeo que será gratuito semanalmente, ou seja, vocês vão ter acesso às imagens todas com análise em vídeo. Espero não ter problemas com copyright, como vocês sabem, e basicamente é isso. Vamos lá, até já. Como vocês podem ver agora, já vamos trazer a análise de rescaldo de ordem cronológica, para não ficar aqui um filme do Tarantino, como vocês disseram, eu até achei muita imensa piada. Portanto, o rescaldo vamos levar dos 0 minutos até aos 90 para conseguirmos acompanhar as diferentes fases do jogo. Vamos tentar na mesma identificar estruturas, padrões e tudo, mas não de uma forma salteada ou organizar pelos momentos do jogo. Vamos organizar isto então pela ordem cronológica, como vocês todos preferiram, porque eu perguntei isto e muita gente me disse que preferia assim, principalmente o rescaldo, a antevisão não tanto. Aqui vamos ver então qual era a intenção do Estoril no pontapé de baliza e qual foi a organização do Futebol Clube do Porto após o pontapé de início do Estoril, era isto que eu queria dizer. Então vemos aqui um 4-1 do Futebol Clube do Porto, apenas com Denis Gulo a saltar na pressão, Bednarek como referência para ganhar os duelos aéreos, depois os interiores a chegarem logo perto do Denis Gulo para poderem dar solução ou para poderem ligar na transição ofensiva. A equipa acabou por não conseguir fazer nada, Zaidu aqui muito forte no duelo, tem estado muito bem o lateral nigeriano a fazer ligar na dupla largura com Oskar Piatusevski. A partir daqui deu para ver, logo mal o jogo começou, deu para ver que o Porto ia ter alguma facilidade em encontrar espaços. Vejámos aqui o Alan Varela muito forte na leitura e muito forte na antecipação dos cenários, a conseguir recuperar a bola e a deixar a bola numa zona onde o Porto tinha muita superioridade numérica. Vejámos aqui o Porto a atrair dentro para jogar fora. A estrutura do Porto no pontapé de baliza era de 1+4+2 ou de 1+4+1, o normal, o típico. E depois é isto, vocês veem bem a tentativa do Estoril de pressionar em losango, povoando muito mais as zonas interiores, deixando a largura do campo para os jogadores do Futebol Clube do Porto, e depois a partir daqui a equipa de Estoril é obrigada a bascular para a largura, ao bascular para a largura aumenta o espaço na zona central. A partir daqui o Zaidu faz uma diagonal de fora para dentro para tentar aproveitar o espaço deixado pelo Gabri, ao Gabri fazer também a diagonal de dentro para fora, ou seja, este movimento contrário, o Gabri Veiga ao aparecer na largura, a formar quase uma tripla largura, levou com ele o seu marcador direito na pressão homem a homem, o que fez aumentar ainda mais o espaço na zona central, e depois o Zaidu, sem bola, tentou aproveitar exatamente esse espaço. O Gabri Veiga muito forte no drible, muito forte no 1 para 1, conseguiu manipular a sua pressão com facilidade e sair em condução de forma progressiva. O passe de ruptura para o movimento do Denis Gulo, a bola acabou depois por não ter a clarividência necessária, mas dá para perceber exatamente o que o Futebol Clube do Porto queria fazer. Estes dois jogadores, o Alan Varela e o Gabri Veiga, numa possibilidade de segunda bola e de uma circulação por trás, Oskar fora da área para tirar um homem de Estoril da zona de finalização, como vocês conseguem ver aqui, está a tirar o Richard da zona de finalização, Kivior e Bednarek junto do primeiro poste, Gol na zona de penalti, PP no segundo poste, Frolt no primeiro também, mas mais afastado da linha de fundo. Portanto, depois o Bednarek a tentar ganhar a primeira bola para tentar pentear, para depois algum jogador do Porto conseguir finalizar a 2 tempos, isto num lançamento ofensivo lateral. Aqui é mais um exemplo onde vocês conseguem ver aquilo que eu expliquei na board tática. Portanto, o Estoril facilitou o Porto na maneira de interpretar espaços, ou seja, a disposição tática e a disposição dos jogadores do Estoril evidenciavam onde é que estava o espaço aos jogadores do Porto. E os jogadores do Porto, como já estão habituados a ter que manipular as estruturas defensivas adversárias para conseguir encontrar espaços, num jogo onde os espaços já estejam lá, a equipa do Porto vai se sentir muito mais facilitada no seu trabalho. Reparem, o espaço existia fora, não é? Depois os jogadores do Estoril basculam para fora para a zona do Zaidu e depois existe um espaço na zona central, no corredor central, que é muito difícil de parar. Voltamos então aqui às bolas paradas. Agora já é confuso para mim analisar o lance de transição ofensiva, depois bolas paradas é mais difícil para levar um raciocínio. Mas pronto, aqui os dois jogadores, Alan Varela e Alberto Costa, com um equilíbrio defensivo e possibilidade de circulação.
Veiga como batedor exímio das bolas paradas, a segunda bola aqui deixada para o PP, 5 jogadores com presença na grande área, sendo que a bola vai ser para o golo ao segundo poste, e o Zaidu a fixar um adversário, um pouco como vimos há bocado o Oscar, na largura e na amplitude máxima à esquerda. A bola acaba por entrar no segundo poste, no movimento depois do Denis Gul, e foi mais um lance perigoso que acaba por não ter finalização com sucesso. Aqui o Porto, na sua construção, na segunda fase de construção, a 2-3-2-3 ou 4-3-3, como vocês preferirem, mas com um desenho de 2-3-2-3, se olharmos às linhas, vemos o Denis Gul a fazer um movimento de apoio, a levar um central com ele, e o Gabri Veiga a fazer um movimento de ruptura exatamente no espaço entre central e lateral, o que deixa a linha defensiva do Estoril completamente caótica. Neste caso, o Porto até vai optar por variar flanco com um passe longo. O Kiver vai meter no PP e vai transformar a situação já numa situação de 2-1 ofensivo no lado contrário, ou seja, na largura máxima da direita, PP a utilizar Alberto como apoio e a fazer um 2-1 ofensivo contra o lateral adversário. O Porto, a partir daqui, conseguiu chegar à grande área adversária a partir deste grande esforço físico do Alberto e também tecnicamente muito bom. Eu jamais esperaria ver o Alberto a fazer uma roleta destas sob pressão, muito bem. E depois a bola, pronto, acabou. Lá está, o Porto conseguiu criar muitos lances, mas não conseguiu traduzir essa quantidade de lances em golos como deveria. A construção então a 1+2+3 é um pouco o que estávamos a falar há um bocado, ou 1+4+1 ou 1+2+3, vai dar ao mesmo, tudo depende da maneira como queiramos olhar para os desenhos. Lá está, o Porto a encontrar espaço na largura na esquerda, existia tanto na largura da esquerda como na largura, era só escolher. E depois reparem, o Porto, a bola entrando na largura, os jogadores do Estoril basculam para lá, inclusive é o médio contrário obrigado a bascular para o lado. Ou seja, o médio que é de Frolt é obrigado a bascular para tapar o Gabri Veiga, e isso aumenta ainda mais o off-space do Frolt para o Frolt poder com facilidade depois conseguir encontrar espaços. Portanto, esta disposição tática é muito difícil ter sucesso contra esta equipa do Futebol Clube do Porto, principalmente quando ainda há diferença de qualidade nos plantéis. Se calhar se estivéssemos a falar de um Real Madrid ou de um Liverpool ou de um City que jogasse assim, mas que os jogadores são muito melhores que os do Porto, mesmo com o dispositivo tático favorecesse a equipa do Porto, a diferença de qualidade individual ia ser tão grande que até podia pintar. Agora, quando a tua equipa tem um plantel pior que o Futebol Clube do Porto e tu usas uma disposição tática que acaba por não a beneficiar em nada, é muito complicado. Aqui vejamos então o Gabri Veiga como médio centro de infiltração, e era isto que eu também estava a falar ali na borda tática. Vocês vejam bem, o Gabri Veiga está a jogar dentro do bloco defensivo do Estoril, não tem marcação próxima. O central belga está a levantar o braço a pedir a um dos médios por favor para marcarem o Gabri Veiga, mas nem o número 10 nem o 6 estão aí, lá está, fizeram o scanning necessário para tapar o Gabri Veiga. E reparem a distância entre central e lateral, entre o número 5 e o lateral do Estoril. Isto é o espaço necessário. Lá está, eu no meu trabalho disse, é proibitivo dar este espaço entre central e lateral à equipa do Futebol Clube do Porto. São as zonas indefensáveis, é muito complicado, depois é muito complicado, e aqui lá está, a melhoria no aparecimento das zonas de finalização da equipa do Porto. O PP vai ganhar a frente ao lateral adversário, o próprio golo também podia ter chegado à finalização, portanto, muito bem a equipa do Futebol Clube do Porto a melhorar então isto, que é difícil, aparecer a mecânica na finalização também merece o seu trabalho. Mais uma vez, onde conseguimos ver o Porto a atrair fora para depois jogar dentro e a conseguir manipular ao máximo a distância entre central e lateral durante todo o jogo. Dupla largura com Zaidu e Oscar e Gabri Veiga como apoio interior desse mesmo lado, a fazer uma triangulação. Aqui, como vocês conseguem ver no desenho. E depois Gabri Veiga na condução é muito forte, ou seja, o Porto tendo espaço para progredir é uma equipa muito forte, é uma equipa que não mastiga o jogo. O Porto só mastiga o jogo quando não encontra espaços com facilidade. Por isso é que nós temos que obrigar, se formos adversários do Porto, temos que obrigar o Porto a mastigar o máximo possível para começar a tirar confiança, começar a meter o Porto nervoso. Agora, tu se dás este espaço a uma equipa que gosta de ser agressiva e intensa quando tem espaços, é quase como dás um tiro no joelho. Reparem aqui neste amorti do PP, que teve muito bem ontem, foi um dos melhores jogos do PP este ano, ou quase a lembrar os jogos da primeira época, do início da época. O amorti com a sola do pé, que demonstra muita qualidade, e o Varela de primeira,
de fora da área. Eu adorava fazer estes remates que fez o Varela, quando a bola já vinha assim só mesmo, era só lhe dar, adorava. Bednarek aqui a pedir mais, a gesticular com as mãos, a pedir mais, mais e mais, e acho que a equipa do Porto até ao final do campeonato tem que ser assim, marca o primeiro e tem que querer o segundo, o terceiro, o quarto, e só se não der é que não consegue, e depois aí, quando tiver 2-3-0, se quiser baixar e guardar um bocado da resistência, guardar um bocado da stamina, tudo bem, mas já a primeira parte, mesmo ao início da segunda, tem que querer carburar e tem que querer ganhar os jogos. Froll está a atacar a zona do primeiro poste. Temos a ver aqui o Zaidu a dar o equilíbrio defensivo. Temos aqui estes dois jogadores, acho que é o Oscar e o PP, para uma segunda bola, para ficarem à entrada da grande área. Aqui ficou mal estes desenhos, peço-vos desculpa. Mas pronto, vocês já sabem, o Denis Gul aparece mais na zona do segundo posto. Quando os cantos são fechados, o padrão do Porto é este. Denis Gul, ou o Samu, ou o Mofi no segundo posto. O Alan Varela a tentar condicionar a zona do guarda-redes. E depois vemos um Frout a atacar a zona à frente do primeiro posto. E depois temos Bednarek, Kibier na zona do primeiro e Alberto também. Ou seja, Alberto, Kibier e Bednarek na zona do primeiro posto. Frout atacar a zona à frente do primeiro posto. Alan Varela a condicionar o guarda-redes e o ponta de lança no segundo posto. Depois aqui, a capacidade do PP de fazer esta simulação de cruzamento, tirar o adversário da frente e depois armar o cruzamento de pé esquerdo, e a finalização do golo aqui, acaba o golo por ser anulado, mas a jogada está toda ela lá, muito bem jogado por parte do Futebol Clube do Porto. Gabri Veiga aqui a demonstrar que está a começar a ganhar confiança individualmente, e já esta época já é a época do Gabri Veiga em termos de golos mais assistências de recorde dele, ou seja, para quem dizia que não estava a ter os números que já teve no Celta, que não estava a ter a mesma preponderância ofensiva que este Gabri Veiga, não era o Gabri Veiga que as pessoas se lembravam. Acho que estão muito enganadas, mas pronto, porque é um jogador, para mim, a mim enche-me as medidas, sempre me encheu o Gabri Veiga. Até digo mais, o Rodrigo Mora nem tem culpa, porque eu acho que o Rodrigo Mora faz outra função diferente dentro da equipa do Porto. Mesmo quando joga a interior é diferente, ok? E não consegue dar a mesma estrutura ao perfil que o Farioli pede, ok? Depois aqui conseguimos ver o remate fora do Gabri Veiga. O Porto sempre com esta dupla largura de Zaidu mais Oscar a tentar cavalgar e progredir no terreno quando tinha espaço para isso. A tal pressão homem a homem forte e muito evidente na equipa do Futebol Clube do Porto. Neste caso, a variação foi que até foi o interior a saltar a pressão ao central pelo lado direito, e o Oscar foi fechando também mais, e isto fez com que o Estoril ainda errasse com mais facilidade. Reparem aqui no tal canto aberto que deu o golo do Froholt, que depois foi até autogolo, mas foi um canto que eu gostei muito de ver, porque foi um canto aberto e o Porto nos últimos jogos até tem feito a maior parte dos cantos fechados. O PP é próximo para uma possibilidade de canto curto que obriga o jogador de Estoril a tirar da grande área. E depois vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogadores ali numa zona a seguir ao penalti, mas esta zona para mim é muito bem pensada, porque os jogadores tanto podem atacar o primeiro posto como podem atacar o segundo, e os defesas nesta situação ainda estão na dúvida para onde é que a bola pode ir. Aqui o timing do Froholt e a intensidade da corrida do Froholt é muito importante, e depois para finalizar o Alberto a fazer o bloqueio ao possível jogador que ia tentar dificultar a vida ao Froholt no cabeceamento, e aí a jogada foi toda ela muito bem trabalhada, e aqui o Farioli muito contente e demonstra o quão líder e o quão bom treinador este homem é, porque depois do que a comunicação social falou esta semana, depois dos adeptos assobiarem no Estádio do Dragão a equipa a aparecer com esta personalidade, com esta intensidade, com esta confiança, é sinal que tem um treinador que sabe o que está a fazer e que tem confiança nos jogadores, e consegue passar aos jogadores a força necessária para eles conseguirem ganhar os jogos. A maneira como ele está a fechar com o Tiago Silva, que é um jogador com 41 anos que já ganhou tudo, um jogo em Estoril, não é? Na Amoreira, acho que é realmente demonstrativo do quão líder o italiano é. Pronto, então a aparecer de trás para a frente no primeiro posto, e muito difícil depois também de travar. Aqui outra vez a estrutura do Porto, podemos dizer, é um 4+1 na primeira fase de construção. Gabri Veiga a jogar de costas pressionado, vamos ver o que é que ele vai tentar fazer. Um cabrito a passar por cima do adversário, ganha o duelo, faz com que a bola consiga progredir na mesma, chega ao Oscar, que é sempre um acelerador nato, e depois a equipa toda ela parece em setas viradas para a frente, e é muito difícil de parar. O Porto a defender em bloco baixo no seu 5-4-1 tradicional, com os extremos muito próximos dos laterais para não haver 2 para 1, ou se houver 2 para 1 neste caso é com superioridade numérica para o Futebol Clube do Porto.
E é isso que conseguimos ver aqui, mas a equipa de Estoril até trabalhou muito bem esta jogada. Aqui um lance de corte individual do Kiber, que também teve muito bem pelo chão. Acho que teve um jogo espetacular o Kiber. Aqui conseguimos ver a capacidade que o Oscar tem de ir para cima e de sozinho numa transição ofensiva galgar 50 metros e ainda armar o remate. Ok, ainda tem que definir melhor, ok, ainda tem que ganhar mais discernimento, mas é um jogador que tem tudo para ser um craque no futuro, sem qualquer margem para dúvidas. O tal 4-4-2 de Lousão, reparem, esta zona da largura do campo está sempre muito mal ocupada. E depois a bola entrando na largura, a equipa do Estoril bascula para a largura e há o espaço no meio. Por isso que eu digo, é complicado de jogar contra o Porto dando assim este espaço. A dar lugar a combinações exteriores curtas ou longas e é muito mais difícil de lidar com o Porto nesta situação. Vejamos aqui os 5 jogadores, um pentágono para uma reação à perda, para uma transição defensiva mais otimizada possível. Mais uma vez espaço na largura, o Alberto em progressão e de frente para o jogo depois consegue utilizar este espaço com muita facilidade porque é um jogador até bastante atlético, então a equipa consegue utilizar as transições ofensivas como uma arma realmente muito letal, principalmente pela velocidade que conseguem meter no jogo e a equipa quando tem espaço metendo essa velocidade é difícil de parar. Este lance aqui eu trouxe porque o Estoril, este jogador de Estoril fez um erro que aprende-se na formação. Nunca se pode esperar pela bola no pé. Quando a bola está a vir em nossa direção, nós temos que atacar a bola. Sempre, isto é básico. Se nós esperarmos com os pés de apoio, os dois travados na relva, à espera que a bola chegue até nós, a probabilidade do nosso defesa que está nas costas antecipar-se e ganhar o lance é muita. Isto acontece desde da formação da Distrital ou da Nacional até aos campeonatos mais profissionais, como vocês conseguem ver aqui. O Alberto antecipou-se porque o jogador de Estoril estava à espera da bola parado no sítio. Isto nunca pode acontecer. Aqui o Porto, numa situação mais uma vez de transição ofensiva, 4-3, vocês podem pensar assim e dizer assim, Marquinhos, mas tem 2 jogadores e é um 5-4. Ok, mas estão atrás da bola. Se estão atrás da bola, se os jogadores do Porto estão em condução e com intensidade, se eles estão atrás da bola ainda não estão a participar na jogada. Agora, quando a bola entra na largura e o Borja corta para dentro, aqui pode-se dizer que ainda é de 4-4. Aqui ainda, agora sim, podemos dizer que é uma situação de 5-4 para o Estoril. Mas o Borja puxou muito bem para dentro, armou o remate e fez uma situação de alto perigo, na minha opinião. Mais um lance onde nós conseguimos ver a equipa do Porto a ligar na transição ofensiva com muita facilidade, um 4-4 existente, depois é que o Porto é esta equipa atlética e com intensidade e é muito difícil de parar o Porto nestas situações, por isso que eu digo, eu acho que a abordagem tática do Jan Catrel não é a abordagem que eu acho que a equipa de Estoril tinha que ter, na minha opinião, mas pronto, eu estou só a dar a minha opinião como analista e se fosse eu a fazer as coisas, a escolher as coisas. Reparem nesta bola então rasteira ao segundo posto, este golo já existiu, ou seja, o passe do Gabriel Veiga foi exatamente uma jogada idêntica a esta, o golo contra o Nottingham foi uma jogada outra vez idêntica a esta, o que me demonstra muito trabalho nas zonas de finalização do treinador. O treinador é exigente com os jogadores ao máximo a aparecerem no segundo posto, no primeiro posto e na zona de penalti, por isso que o Frold precisa estar com frescura física para conseguir aparecer nestes momentos com alta intensidade e mais rápido do que os adversários. É mesmo por causa disto que a frescura física conta imenso, porque uma equipa que pressiona, que faz uma transição defensiva rápida, que faz uma transição ofensiva, ou seja, muitas corridas intensas por 90 minutos e depois os jogadores terem terem esta vontade física para conseguirem aparecer em zonas de finalização quando são médios, demonstra muito também da capacidade atlética do Frolt. E aqui conseguimos ver a altura defensiva. Não gostei, sinceramente, desta abordagem, mas lá está. Não podemos gostar de todas as ideias dos treinadores. Atenção, acho que aqui nesta situação o Porto está a defender um bloco baixo, mas demasiado baixo, apenas com 5 metros, ponto 6 de altura, ou seja, realmente muito baixo, ou 6, 7 metros que seja, e em termos de largura defensiva estamos a falar de uma largura de 27 metros, a largura para mim está ok, a altura é que acho, na minha opinião, que a equipa do Porto tem que estar ligeiramente mais subida para não permitir tanto espaço à entrada da área para a equipa de Estoril, até acho que foi este lance depois que acabou por dar em golo, ou se não foi... Foi aqui este lance que acabou por dar em golo para o Estoril. Portanto, na minha opinião, tentar subir um bocadinho
a linha defensiva para a entrada da grande área, começar a partir daí com os defesas, para não permitir ter tanto espaço, primeiro a entrada da grande área para o remate e depois para outros jogadores poderem trabalhar a bola dentro da grande área. Aqui conseguimos ver então 4 jogadores na combinações por fora. O Alberto está a conduzir até soltar no interior. O Frollo, cruzamento. Borja Sainz aparece na finalização mais uma vez. As zonas muito bem preenchidas. A construção 2-3-2-3 sempre presente até no prolongamento. Aqui o Bednarek a procurar variar flanco à procura de Moura. Moura com espaço. Lá está, o Porto conseguia saber muito bem aquilo que onde é que o Porto podia encontrar espaços e ficou visível, ficou realmente muito visível isso. Portanto, também dizer que o treinador Farioli elogiou a pessoa que me ensinou agora durante o curso, o Carlos Pintado. O Farioli falou dele na conferência de imprensa. Foi com ele com que eu tive a maior parte das aulas de análise e fico muito grato por tudo aquilo que ele me ensinou. Uma pessoa super simpática, uma pessoa amigável, que tentava explicar ao máximo tudo as dúvidas que uma pessoa tinha. Só não me explicou mais coisas porque tem a ver com coisas com que o Porto ainda vai fazer esta época e ele não pode dar isso porque está a estragar, ou seja, sendo bom profissional tem que proteger ao máximo aquilo que o Porto faz, não é? E eu aí compreendi a 100%, portanto um grande abraço para ele, sei que ele não vai estar a ver este vídeo, mas um grande abraço. E um grande abraço a vocês todos, muito obrigado a todos que subscrevem o Patreon, muito obrigado a todos que subscrevem o meu canal do YouTube. Forte abraço e fui!